Olá, tudo bem? Você está no canal Gerenciamento Profissional de Projetos. Se você já esteve por aqui antes, obrigado por retornar. Se é a primeira vez, sou o professor Marcelo Alvim Jorge, mestre em Ciência da Informação, mestre em Telemedicina e Telesaúde, professor universitário de graduação e pós-graduação e gerente de projetos certificado pelo PMI. Teremos uma videoaula especial hoje. Falaremos sobre o gerenciamento de projetos de acordo com o Guia de Boas Práticas do PMI, o PMBOK. A aula de hoje é do nível básico e é a última aula do curso básico de gerenciamento de projetos produzido pelo canal. Fique até o final e receba o bônus surpresa que preparamos especialmente para os nossos alunos. Vamos lá? O PMBOK 2017 define gerenciamento de projetos como sendo a aplicação de conhecimentos, habilidades, ferramentas e técnicas às atividades do projeto, a fim de cumprir os seus requisitos. Para se manterem competitivas na economia mundial, as empresas estão adotando o gerenciamento de projetos para entregar valor de negócio de forma consistente. O gerenciamento de projetos permite, então, que as organizações executem projetos de forma eficaz e eficiente. Esse gerenciamento de projetos eficaz e eficiente deve ser considerado uma competência estratégica das organizações. O gerenciamento de projetos eficaz ajuda indivíduos, grupos e organizações a cumprirem os seus objetivos de negócio, satisfazerem as expectativas das partes interessadas, aumentarem suas chances de sucesso, responderem a riscos em tempo hábil, otimizarem o uso dos recursos organizacionais, gerenciarem as restrições, como por exemplo escopo, cronograma, custos, recursos, etc., e gerenciarem melhor as mudanças. Projetos mal gerenciados ou a ausência do gerenciamento de projetos pode acarretar em prazos perdidos, estouros de orçamento, má qualidade ou retrabalho, expansão descontrolada do projeto, perda de reputação para a organização, partes interessadas insatisfeitas, além da incapacidade de alcançar os objetivos para os quais o projeto foi empreendido. Vamos falar agora sobre a sexta versão do PMBOK, conhecido como PMBOK 6. Publicada em 2017, a sexta versão do PMBOK aumentou o número de processos, que anteriormente era de 47 do PMBOK 5 para 49. A publicação do PMI é composta de duas partes, o Guia de Gerenciamento de Projetos e o Padrão de Gerenciamento de Projetos. O guia manteve a teoria dos grupos de processos de gerenciamento de projetos, em número de 5. Já o Padrão de Gerenciamento de Projetos consolidou a teoria das áreas do conhecimento em gerenciamento de projetos, também chamadas gestões, mas aumentou, passando de 9, que era o número do PMBOK 5, para 10. Os processos, os grupos de processos e as áreas do conhecimento serão detalhadas ainda nesta videoaula a seguir. Vamos falar um pouco sobre os processos. O ciclo de vida de um projeto é gerenciado através da execução de uma série de atividades de gerenciamento de projetos. Essas atividades são conhecidas como processos de gerenciamento de projetos. Os processos são, então, ações ou atividades interrelacionadas que são executadas para alcançar um objetivo, seja ele um produto, serviço ou resultado pré-definido. Cada processo de gerenciamento de projetos produz uma ou mais saídas, utilizando-se de uma ou mais entradas, usando ferramentas e técnicas apropriadas para alcançar o seu objetivo. Você vê em tela um exemplo de um processo planejar o gerenciamento de riscos do projeto. Observe no retângulo à esquerda as diversas entradas que auxiliam o processo a alcançar o seu objetivo. No meio, as ferramentas e técnicas que poderão ser utilizadas para alcançar esses mesmos objetivos. E à direita, o objetivo do processo, ou a saída do mesmo. Os processos de gerenciamento de projetos são vinculados uns aos outros, de forma lógica, pelas saídas que eles produzem. Vamos esclarecer melhor. A saída de um processo geralmente resulta em uma das seguintes opções: uma entrada para outro processo, ou uma entrega do projeto ou de uma fase de um projeto. Ou seja, o vínculo entre os processos está na saída que os mesmos produzem. Muitas vezes, a saída de um processo é a entrada de um outro processo. Um exemplo pode ser visto na tela que se segue, onde temos o processo 11.1, planejar o gerenciamento dos riscos. Vamos observar à esquerda as diversas entradas do processo.
Uma dessas entradas é um processo 4.1, desenvolver o termo de abertura do projeto, que você pode visualizar no canto superior esquerdo. Esse processo ele gera uma saída que é a entrada do processo 11.1 no centro da tela. Observamos também outras entradas no canto inferior esquerdo e do lado direito do diagrama vemos o plano de gerenciamento do projeto, que é considerada a principal saída desse processo 11.1, que é planejar o gerenciamento dos riscos. O diagrama que temos aqui retrata muito bem os conceitos principais do PMBOK 6ª edição, que são os conceitos de processos, grupos de processos e áreas do conhecimento, também chamadas gestões. Observe que, neste diagrama, existem 49 caixas, que são os 49 processos de gerenciamento de projetos. O que são esses processos? São as diversas atividades que o PMBOK considera importantes e essenciais para se gerenciar bem um projeto. Vamos ver nessa aula como categorizar esses 49 processos. Já posso adiantar que eles são distribuídos em duas categorias. A primeira categoria divide e agrupa os 49 processos em 5 grupos de processos, que são iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e encerramento. Cada um desses grupos de processos possui um certo número de processos. Veremos cada um deles em detalhe daqui a pouco. O gerenciamento de projetos é realizado por meio da aplicação e integração apropriada dos processos de gerenciamento de projetos, agrupados logicamente. Embora existam diferentes formas de agrupar os processos, o Guia PMBOK sugere esse agrupamento usando 5 categorias, que são chamadas grupos de processos, conforme você pode ver na parte inferior da figura que está em tela. Vamos observar nas setas os 5 grupos de processos preconizados pelo PMBOK 6, que são os processos de iniciação, planejamento, monitoramento e controle, execução e processos de encerramento. Observe que os grupos de processos se encaixam muito bem na estrutura de ciclo de vida genérico de um projeto, que já foi apresentado em uma de nossas videoaulas anteriores. Vamos recordar. O que é um ciclo de vida genérico ou ciclo de vida típico de um projeto? É um ciclo de vida que apresenta fases de início, organização, execução e encerramento. Vamos agora observar a figura em tela do lado direito com os 5 grupos de processo descritos na tela anterior. O que vemos é um perfeito encaixe entre os grupos de processo preconizados pelo PMBOK 6 e o ciclo de vida genérico dos projetos. Os processos de iniciação equivaleriam ao início. Os processos de planejamento, à organização. Os processos de execução, execução. Os processos de monitoramento e controle seriam, no ciclo de vida genérico, as fases de organização e de execução. Por fim, os processos de encerramento seriam o encerramento do projeto. O diagrama mostrado em tela a seguir apresenta o mapeamento dos 49 processos que fazem parte da teoria de gerenciamento de projetos do PMI-PMBOK. Vamos observar a distribuição desses processos nos 5 grupos de processos de gerenciamento de projetos que foram vistos anteriormente. Os processos são mostrados no grupo em que a maior parte das atividades ocorre. O que significa isso? Porque alguns processos eles podem ser de execução, mas algumas atividades de monitoramento ou de controle. Mas se a maior parte das atividades referentes a esse processo for de planejamento, ele é categorizado como sendo um processo de planejamento e não um processo de monitoramento e controle. Mais um exemplo, um processo que ocorre no grupo de planejamento, mas é atualizado no grupo de execução, é considerado um processo de planejamento. Observe então no diagrama os 49 processos de gerenciamento de projetos representados pelas diversas caixas coloridas. Os agrupamentos indicam os grupos de processo. Vemos a iniciação com uma moldura vermelha, o planejamento com uma moldura azul,
Os processos de execução estão numa moldura amarela, os de monitoramento e controle numa moldura verde e os processos de encerramento numa moldura marrom. Além dos 5 grupos de processos mostrados anteriormente, o padrão de gerenciamento de projetos também categoriza os 49 processos de gerenciamento de projetos por áreas do conhecimento ou gestões. A figura que está em tela, na sua parte inferior, nos apresenta exatamente essas 10 áreas do conhecimento, que são partes interessadas, escopo, cronograma, aquisições, integração, custos, riscos, comunicações, recursos e qualidade. Vemos agora o mesmo diagrama mostrado anteriormente, com os 49 processos de gerenciamento de projetos distribuídos no diagrama através de cores. Observe agora que as cores das caixas indicam os processos de uma mesma gestão. Os processos de cor preta são processos relativos à área do conhecimento da integração. Os que estão em azul mais escuro, de escopo. Azul mais claro são processos de cronograma. Os processos que estão emoldurados em cor verde são os processos da gestão de custos. Os que estão em cor de rosa, da qualidade. Em verde mais claro, são processos relativos à área do conhecimento, recursos. Assim como os que estão emoldurados na cor vermelha são da área de comunicações. Riscos, amarelo. Aquisições têm a moldura alaranjada. E, por fim, uma moldura rosa mais escuro são os processos relativos à área do conhecimento de partes interessadas. Conforme dito anteriormente, as publicações do PMI trazem 2 partes: o Guia de Conhecimento em Gerenciamento de Projetos e o Padrão de Gerenciamento de Projetos. O diagrama que vemos aqui nos mostra os principais conceitos da 6ª e da 7ª versão do PMBOK. No PMBOK 6, conforme pode ser visto à esquerda, o Guia do Conhecimento traz as 10 áreas do conhecimento vistas anteriormente: integração, escopo, cronograma, custos, qualidade, recursos, comunicações, risco, aquisições e partes interessadas. A outra parte do PMBOK 6 traz o padrão de gerenciamento de projetos, dividindo os 49 processos em 5 grupos de processos, também vistos em slides anteriores. São eles: iniciação, planejamento, execução, monitoramento e controle e também encerramento. Do lado direito da figura, vemos os conceitos trazidos pela versão 7ª do PMBOK. Importante observar que, segundo o próprio PMI, não houve uma descontinuidade da teoria de grupos de processo e de áreas do conhecimento. Elas continuam válidas e importantes para um bom trabalho por parte do gerente de projetos. Novos conceitos foram então introduzidos. O padrão de gerenciamento de projetos nos trouxe o conceito de princípios de gerenciamento de projetos, em número de 12. Intendência, equipe, partes interessadas, valor, visão sistêmica, liderança, tailoring, qualidade, complexidade, risco, adaptabilidade e resiliência, change ou mudança. Você poderá ter mais informações e detalhamento a respeito destes assuntos, dos grupos de processo, das áreas de conhecimento, domínios de desempenho, princípios de gerenciamento de projetos, no curso avançado de gerenciamento de projetos, que vai ser publicado brevemente aqui no canal. Agora vamos detalhar melhor a 7ª versão do PMBOK, lançada em 2021. Esta 7ª versão trouxe conceitos novos para o gerenciamento de projetos, conforme dito anteriormente. O padrão de gerenciamento de projetos apresenta a definição de princípios de gerenciamento de projetos, em número de 12. Já o Guia PMBOK apresenta a definição de domínios de desempenho, em número de 8. Esses princípios e domínios de desempenho serão definidos e detalhados daqui a pouco. Aqui no diagrama, vemos os principais conceitos do PMBOK 7ª edição. Podemos ver os princípios de gerenciamento de projetos, em número de 12, que guiam o comportamento do gerente de projetos nas atividades do projeto, ou seja, nos domínios de desempenho do projeto, que são em número de 8. Os princípios de gerenciamento de projetos, um novo conceito trazido pelo PMBOK 7, não são de natureza prescritiva, pois pretendem apenas orientar o comportamento dos envolvidos com projetos para o gerenciamento de projetos eficaz.
Lembramos que princípios prescritivos são aqueles princípios normativos, são aqueles princípios que definem e exigem um certo comportamento do colaborador. Você pode visualizar os 12 princípios de gerenciamento de projetos na parte inferior da figura que está em tela. Os princípios têm uma base ampla, então há muitas maneiras de as pessoas e as organizações manterem o alinhamento com eles. Eles estão alinhados com os valores identificados no Código de Ética e Conduta Profissional, também publicado pelo PMI, que tem em sua base os 4 valores identificados como os mais importantes para a comunidade de gerenciamento de projetos. Esses valores fundamentais para o gerente de projetos são responsabilidade, respeito, equidade e honestidade. Quais são, então, os princípios de gerenciamento de projetos? O número 1, seja um administrador diligente, respeitoso e atencioso. Número 2, crie um ambiente colaborativo para a equipe do projeto. Número 3, envolva-se de fato com as partes interessadas. 4, concentre-se no valor. 5, reconheça, avalie e reage às interações do sistema. 6, demonstre comportamentos de liderança. 7, faça a adaptação de acordo com o contexto. 8, crie qualidade nos processos e nas entregas. 9, navegue pela complexidade. 10, otimize as respostas aos riscos. 11, adote a capacidade de adaptação e resiliência. E 12, aceite a mudança para alcançar o futuro estado previsto. Vale lembrar que você tem um detalhamento desses princípios de gerenciamento de projetos no curso intermediário produzido pelo canal. Veremos agora o conceito de domínios de desempenho do projeto. São grupos de atividades relacionadas que são críticas para a entrega eficaz dos resultados do projeto. Os domínios de desempenho de projetos são áreas de foco interativas, interrelacionadas e interdependentes que trabalham em uníssono para alcançar os resultados desejados do projeto. Dessa forma, operam como um sistema integrado, com cada domínio de desempenho sendo interdependente dos demais para permitir a entrega bem-sucedida do projeto e dos seus resultados pretendidos. As atividades específicas realizadas em cada um dos domínios de desempenho são determinadas pelo contexto da organização, o projeto, as entregas, a equipe do projeto, as partes interessadas e outros fatores. Os domínios de desempenho do projeto são em número de 8. São eles: partes interessadas, equipe, abordagem de desenvolvimento e ciclo de vida, planejamento, trabalho do projeto, entrega, medição e incerteza. Vale destacar que você encontra o detalhamento de todos esses domínios de desempenho no curso intermediário de gerenciamento de projetos produzido aqui pelo canal. Estamos chegando ao fim do curso básico de gerenciamento de projetos do nosso canal. Muito obrigado pela sua presença. Se você quiser saber mais sobre o PMBOK 6 e PMBOK 7, você encontra nos cursos intermediário e avançado de gerenciamento de projetos que estamos produzindo no nosso canal. Você pode também ir até a plataforma Hotmart e buscar por GPP, Gerenciamento Profissional de Projetos. Lá você encontrará os nossos cursos básico, intermediário e avançado. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela preferência. Como foi sua experiência? Gostou dessa videoaula? Deixe o seu like, compartilhe o vídeo, envie a sua mensagem, inscreva-se no canal. Se quiser sugerir algo, fale com a gente. Sua opinião é muito importante para sempre melhorarmos o canal. Estamos encerrando este vídeo e, conforme prometido, aqui está o seu bônus surpresa. Indo agora até a plataforma Hotmart, você pode usar o cupom GPP85OFF e adquirir o curso básico de gerenciamento de projetos. O curso básico de gerenciamento de projetos contempla 10 videoaulas de nível básico aqui do canal, organizados de forma a guiar e facilitar o seu aprendizado. Ainda tem 4 videoaulas inéditas preparadas para o curso intermediário e que ainda não foram no ar aqui no canal. Essas aulas estão sendo preparadas para serem lançadas em breve, mas você já poderá assisti-las e aprender com elas. Essas novas aulas são sobre o PMBOK e as 2 versões principais do guia, o PMBOK 6 e o PMBOK 7. Você já sabe que na versão 6 são apresentados os grupos de processos e as áreas do conhecimento, chamadas gestões.
E também já aprendeu por aqui que o PMBOK 7, que acaba de sair do forno, apresenta novos conceitos em gerenciamento de projetos, como, por exemplo, princípios de gerenciamento de projetos e também os domínios de desempenho. Imperdível, não é mesmo? Corre lá na plataforma Hotmart, use o cupom GPP85OFF e garanta já o curso básico de gerenciamento de projetos. Mas observe, esse cupom é válido por tempo limitado. Aproveite! Até breve, passe bem!